Bom, gente, na aula passada sobre história geral, que é o tema de hoje, a gente falou um pouquinho sobre o Renascimento na Europa e as consequências científicas desse Renascimento para a Europa e um pouco sobre Reforma Protestante. Ainda nessa esteira de grandes transformações que a Europa vai passar a partir da Idade Média, a gente fala que é o fim de tudo que a Idade Média tinha pregado, a gente também tem o iluminismo, que foi realmente quem colocou fim à estrutura que a gente chama de antigo regime. O que seria essa estrutura de antigo regime? A sociedade dividida em estamentos, com clero e nobreza tendo privilégios, e o resto do povo tendo que sustentar esse Estado, as monarquias sendo o único espaço de governo, um único modo de governo na Europa, uma economia extremamente ligada à terra, extremamente ligada à noção de um dinheiro a ser gasto e não um dinheiro a ser investido. Então, tudo isso a gente pode caracterizar como pontos do que era o antigo regime e que vai sofrer um abalo muito grande por conta do iluminismo. A crítica dos pensadores iluministas vão ser extremamente voltadas para a organização, tanto do Estado quanto da sociedade. Então, atacava-se essa sociedade de privilégios, mas atacava-se o Estado também quanto aos seus aspectos políticos, principalmente por conta do absolutismo monárquico, e também a economia, principalmente caracterizado por aquele mercantilismo. E por conta disso, o iluminismo vai ser visto como uma política extremamente voltada para a burguesia. A burguesia vai se sentir muito mais representada pelo iluminismo do que fora lá na época da centralização monárquica. Isso porque o iluminismo e as reformas que vão surgir e revoluções que vão surgir pós-iluminismo vão de fato conduzir essa burguesia ao poder. Uma coisa que a centralização monárquica não permitiu. Ela continuou favorecendo a nobreza e o clero e deixou a burguesia dentro da categoria do povão. Então, por conta disso, a burguesia vai se sentir extremamente representada nesse momento, vai apoiar os movimentos iluministas e todas as revoluções iluministas que vão surgir a partir daí vão ter uma constante participação da burguesia. Bom, uma ideia que é defendida por basicamente todos os pensadores iluministas, a gente vai falar um pouco desses pensadores, apesar que eu acredito que vocês já falaram bastante sobre esses pensadores lá nas aulas da Thaisa, mas uma coisa que é uma constante para esses pensadores é o fato de que para eles existiam os chamados direitos alienáveis, inalienáveis, desculpa, que eram direitos que o homem não poderia de forma alguma ceder, como, por exemplo, o direito à segurança, o direito à propriedade privada, o direito à liberdade, seja ela liberdade de vir ou a liberdade de expressão. Ou seja, para os iluministas, é importante que um Estado exista apenas com o propósito de garantir que os indivíduos tenham esses direitos invioláveis, tá? E até por conta disso, a pressão sobre o Estado absolutista vai crescer. Se a gente for pegar lá nas aulas anteriores, vocês voltarem naqueles vídeos que eu postei sobre os teóricos absolutistas e comparar com o que eu vou falar agora dos pensadores iluministas, dá para ver uma diferença tremenda de pensamento entre eles, por conta de que, enquanto os teóricos absolutistas, como Maquiavel, vão pregar que o monarca ele tem que ter controle total sobre o Estado e que ele pode agir de forma impune, os iluministas vão pensar o contrário, que
esse monarca ele deve ser limitado, ele não pode agir como ele quer, ele tem que responder a uma constituição por leis que estão estabelecidas pelo povo, para o bem do povo, garantindo, então, os poderes do povo. Isso é uma coisa, então, que vai nortear todas essas questões iluministas. Uma outra fonte de inspiração para o iluminismo ter surgido nesse momento na Europa são justamente as raízes do Renascimento e da Revolução Científica. A razão como base para a construção de conhecimento vai ser também um fio condutor de todos esses pensadores iluministas. Talvez o único que fuja um pouco dessa regra seja Rousseau, que prega muito mais uma valorização da paixão, por assim dizer, do que da razão. Mas o que de fato. Peraí, o que prioriza mais a paixão é que cortou nessa parte. Rousseau é um dos poucos iluministas que valorizam muito mais os aspectos da paixão do que da razão, propriamente. Quando ele vai falar do o jeito do povo agir, ele fala que o povo deve ser movido pelas paixões e não pela razão. A paixão que se deve dar à liberdade, o amar a liberdade, o amar a sua propriedade, não a razão de ter uma propriedade, por exemplo. Isso é uma coisa que Rousseau prega. Ele é o único desses filósofos, desses pensadores iluministas que pensa sobre esse aspecto da paixão, de um ser mais passional, mais emocional do que racional, propriamente dito. Tá? Bom, então Rousseau seria o único que fugiria dessa questão da razão. Mas para os outros, a razão é algo de extrema importância. E o Estado absolutista, por si só, é caracterizado como uma coisa irracional. Uma vez que não se prega o conhecimento ali para que uma pessoa tenha mais privilégios do que outras. Uma vez que é um Estado que se baseia muito na questão da igreja, que é uma coisa voltada para a fé. São dois âmbitos extremamente opostos e distantes, e isso vai ser uma constante crítica, então, dos pensadores iluministas. Bom, quem a gente tem de pensador do século XVII que acabou influenciando, então, esses pensadores iluministas? O primeiro deles que a gente pode citar de cara é Francis Bacon, que foi o primeiro a começar a pregar um rompimento definitivo com a escolástica, que é aquela vertente da academicista que apoiava-se, então, no conhecimento das leis absolutas da igreja. Ou seja, que tentava provar que Deus estava certo ali, que a palavra de Deus era verdadeira e tudo mais. Francis Bacon vai ser o primeiro a romper com essa questão, porque ele acredita que o conhecimento pode ser obtido através do método indutivo, ou seja, você consegue obter conhecimento induzindo alguma coisa. E também através da observação da natureza. Ou seja, observar os fenômenos da natureza é mais seguro de se obter algum conhecimento do que simplesmente afirmar que é uma coisa divina ou aceitar que algo é divino. O segundo pensador que a gente pode colocar na lista, que particularmente é um dos que eu mais gosto, assim, é René Descartes, que é o que acredita no método dedutivo. Deduzir as coisas é uma coisa que gera conhecimento. Ele é da famosa frase: penso, logo existo. Porque para ele, tudo ao seu redor deve ser questionado. E que as coisas só podem ser provadas como verídicas a partir do momento que elas possuem algum pingo de razão para aquilo. Por isso que ele chega à famosa frase. Essa questão de Descartes, para ele não existe uma verdade incontestável que não seja uma verdade
racional. E por isso que, a partir dos estudos de Descartes, alguns matemáticos, desde aquela época, tentam provar matematicamente que Deus existe. Tentar aplicar a ciência à fé, que é uma coisa assim que não deve estar no âmbito, na mesma esfera. Existe uma ciência para isso, que é a teologia, mas ela não se apega a experimentos científicos. Experimentos esses que vão ser instituídos por John Locke, que vai ser um dos principais defensores do experimentalismo, que o conhecimento só advém das experiências. Ou seja, você só consegue comprovar a veracidade de um conhecimento se você consegue realizar uma experiência e repetir aquele fenômeno da mesma forma possível. O pensamento de John Locke seria, então, o que a gente conhece como academismo, ou seja, a formação de um olhar acadêmico sobre a ciência, formular fórmulas, conhecimentos, mostrar ali o método científico de conhecimento. Entretanto, John Locke, ele é mais conhecido por uma outra coisa assim que levou ele a ser mais assim estudado, que é o chamado liberalismo político. O liberalismo político pregava a ausência do Estado sobre boa parte das ações do homem, ou seja, uma crítica direta ao Estado absolutista. Para John Locke, o Estado deve desconcentrar poder. O Estado deveria existir com uma única finalidade: garantir os direitos inalienáveis do homem. Como o homem vai manter isso é um problema do homem, que aí a gente entra muito na questão do que é um Estado liberal. O Brasil pode ser considerado um Estado liberal em algum momento da sua história? Dificilmente. O Brasil sempre entraria na questão do Estado assistencialista, por mais que já tenha tido governos, e atualmente estamos num governo assim, de caráter liberal. Mas o Brasil, por si só, não consegue fugir dessa alçada de assistencialista. Já É que caiu aqui e eu tive que esperar voltar de novo. Ok. William também caiu. Tá uma beleza hoje. Não, hoje foi uma tristeza para mim aqui também. A meu BR está em manutenção hoje. Então, deu uma. Tá explicado. Como assim tá em manutenção? É que do lado da minha casa eu não vi nada, não. Tá em manutenção? Não, tá em manutenção da rede dela, né? Mano, sabe? Tá explicado então por que a internet hoje tá uma merda. Tá horroroso. Deu 11h30, ela caiu aqui em casa. Aí ela caía e voltava, caía e voltava. E eu tava no meio de uma live com o sexto ano. Aí eu mandei mensagem para eles e falei assim: a gente tá em manutenção, mas logo estabiliza. Logo. 3 horas da tarde eu tinha live com o 8º ano. Aí caiu definitivamente. Voltou, era 5:45 da tarde. Só 5:45 da tarde eu pude abrir live com eles. E tá nessa intermitência aí. Aqui em casa, pelo menos aqui no computador, estabilizou um pouco. Mas eu garanto que pro resto da cidade ainda tá ruinzinho também, porque na live do 9º ano só entrou 3 pessoas. Conseguiram entrar. Então. De meia hora de aula também, na prática. William. Oi? Que apostila que você tá? Eu tô procurando aqui, eu não consegui achar até agora onde você tá. Eu estou na apostila, se eu não me engano, 4. Capítulo 7. Então, mas a apostila 3, o final, você terminou? Porque eu e a Ana Luísa tava aqui refletindo e parece que a gente não lembra. Eu tava dormindo, eu não lembro dessa parte aqui não, William, mas é uns nomes que eu nunca nem ouvi. A 3 eu terminei, as reformas religiosas. Mas tem umas dinastias, umas coisas que parece que eu nunca nem ouvi. Da rainha Elizabeth, com o armada.
Eu não lembro dessa parte. Não é possível que eu não estava prestando atenção, William. Eu falei na parte lá de absolutismo. Vocês lembram? Ai, gente, ele falou da Elizabeth, tanto que eu falei lá Que foi da até coisa da polêmica. família. Ela é um maracujá de gaveta, mas ela não é tão velha assim. Porque eu confundi a Elizabeth que tá viva hoje com a outra. Eu falei isso sim, gente. Verdade, Nossa, William, agora eu lembrei. de novo, eu não lembro nada dessa parte. Eu lembro até contra a reforma. Eu acho que paguei da minha mente. Eu falei que a Mas você não lembra de eu falando da Elizabeth? Não, disso eu lembro, mas tipo assim, eu tô lendo aqui, o resto eu não lembro de nada. Desses caras, desses nomes, eu não lembro de nada. Quando eu falei lá um pouco antes dos teóricos, depois que eu falei dos teóricos absolutistas, eu dei um resumo do absolutismo da Inglaterra e da França, junto com a centralização monárquica desses países. Dinastia dos Capetos, por exemplo, a dinastia dos Tudors na Inglaterra. Eu acho que eu só não cheguei a falar do Felipe lá ou o Estado sou eu, o Rei Sol, essas coisas eu não cheguei a falar mesmo, não. Mas é porque isso é tão batido que eu acabei passando por cima, entrei mais em aspecto estrutural mesmo do negócio. Mas se quiser, depois eu até revejo, monto aqui um material e não. Né? Mas, William, aquela parte do Oliver Cromwell importante, quem ele era mesmo? Oliver Cromwell vai ser responsável pela Revolução Puritana na Inglaterra. Eu vou falar um pouquinho dela hoje, porque como eu vou falar de Revolução Industrial, eu vou falar o pré-Revolução Industrial. Aí eu vou falar um pouquinho do que foi o período de Oliver Cromwell, a chamada República Puritana na Inglaterra. Ele foi depois do Jaime alguma coisa, né? Primeiro, segundo, não sei. Ele vem depois do Jaime I. Aí depois vem a Revolução Gloriosa, que é por conta do Jaime II. Essa aí eu conheço. Então, mas eu vou falar um pouquinho deles hoje, sim. Eu já até separei um tempinho aqui, já está dentro do esquema aqui. Tá? Mas essa parte do absolutismo eu falei um pouquinho lá adiante e fui diluindo ele em vários espaços aí, por exemplo, na semana passada, quando eu falei de reforma religiosa, aí eu falei dos Tudors na Inglaterra, com a reforma anglicana, perseguindo aqueles que não eram anglicanos, que eram protestantes ou católicos. Mas a Inglaterra ela vai ter um período de extrema turbulência lá, que ora vai ter um católico, ora vai ter um protestante, ora vai ter anglicanos, aí vem os anglicanos que querem matar todo mundo. Aí, por conta disso, os puritanos têm que sair da Inglaterra e ir para os Estados Unidos. Mas até a apostila está trazendo assim, mas para eu resumir, para eu dar aula, se eu for contar tudo que a apostila está trazendo, perde-se um bom pedaço de aula aí. Mas se vocês quiserem, é o que eu estou falando. Eu volto, monto tudo direitinho aí sobre absolutismo na França e Inglaterra. Essa parte. O que, Ana Júlia? Se era importante. Não, assim, a formação do Estado absolutista, como se deu o Estado absolutista, é importante, que é aquela parte que eu falei no começo. O desenrolar rei a rei acaba não sendo tão importante assim. Uma coisa que eu deixei passar ainda sobre o absolutismo, e que eu separei um lugar lá antes da Revolução Francesa, é como se dá a consolidação desse Estado absolutista na França. Isso eu vou falar quando eu for falar de Revolução Francesa. Aí eu vou falar um pouquinho do Felipe XIV, que é o Estado sou eu, o Rei Sol, como ele sustenta aquela nobreza em torno do Palácio de Versalhes, isso como uma porta de entrada para falar sobre os fatores da Revolução Francesa. Então, por isso que eu esvaziei o tema absolutista, porque eu já ia tratar dele em outros lugares, tá? Mas é importante, sim, para eu saber todo o esquema do absolutismo e por que e como o absolutismo cai, você tem que saber como é que ele se estrutura. E aí eu vou diluir ele em alguns outros lugares, quando for
Por exemplo, a questão da Inglaterra, quando o absolutismo vai caindo, é algo extremamente importante justamente para a Revolução Industrial. Sem ter caído o absolutismo na Inglaterra, a Revolução Industrial nunca teria ocorrido, por exemplo. É uma coisa extremamente importante que a burguesia tivesse no poder antes da Revolução Industrial, que ela precisa das leis que vão favorecer ela. Eu vou chegar lá. Bom, voltando aqui então, John Locke vai ser um dos primeiros a pensar na questão do que a gente chama de contrato social. Ou seja, naquele processo em que a população entende que a liberdade é um direito inalienável, ou seja, que ela não deve abrir mão, mas ela entende que se todo mundo fizer usufruto da sua liberdade, a sociedade vai virar um caos. Então, pelo contrato social, entende-se que o cidadão deve ceder parte da sua liberdade para que se forme um governo que limite a liberdade desse indivíduo, estipulando ali leis, instituições, uma polícia, para que o seu direito não interfira no direito do outro. Então, essa é a questão maior do contrato social aí para John Locke. E também John Locke acreditava na existência de um monarca, mas que esse fosse fiscalizado ali por um poder legislativo. Então, John Locke talvez seja o primeiro a pensar aí num Estado que tenha alguns preceitos liberais e que vai ser o grande espelho, por exemplo, do que seria a monarquia inglesa a partir da Revolução Gloriosa. Bom, aí já pensando nos pensadores que eram iluministas, o primeiro deles que eu gostaria de destacar aí para vocês é Voltaire. Voltaire, ele vai ser um crítico ferrenho do absolutismo monárquico, principalmente quanto à questão da liberdade de expressão. Voltaire acreditava que esse era um direito que as pessoas não deveriam abrir mão de maneira tão fácil. E por isso que um sistema democrático de poder é um sistema mais viável, já que ele permite que todos os indivíduos se manifestem de forma direta ou indiretamente pelo poder da sua nação. O segundo aí é Montesquieu, responsável por pensar a chamada tripartição do poder, poder executivo, legislativo e judiciário. Cada um desses poderes deveria ter um equilíbrio e se auto-monitorarem. Ou seja, nenhum poder pode exceder o outro e todos eles têm que ter uma constante vigilância entre si. Uma outra coisa que ele pregava é que nenhuma pessoa pode ocupar mais de um poder. Isso era pensado de duas formas. Primeiro, para tirar o poder da mão de um monarca, desconcentrar o poder. E outra para a valorização dos melhores aspectos dos indivíduos. Afinal, uma pessoa ela pode ser ótima administradora, péssima legisladora e péssima juíza. Essa pessoa então poderia executar apenas ali o poder executivo e deixaria essas outras duas funções, que ela não é tão boa, para outros indivíduos. Mesmo caso, pode ter um péssimo administrador, um ótimo legislador e um péssimo jurista. Assim como pode ter um terceiro que é péssimo administrador, péssimo legislador e um ótimo jurista. Ou seja, pegava-se assim as melhores qualidades dos indivíduos e colocavam eles onde fossem desempenhar as melhores funções. Terceira aí da lista, Diderot. Diderot, junto com D'Alembert, vão ser responsáveis por organizar a enciclopédia, uma coleção de livros tentando explicar todo o conhecimento humano, e dentro dessa enciclopédia estaria diluído vários pensamentos iluministas. Até por conta disso, a enciclopédia foi vetada em muitos locais da Europa e do mundo, muito por conta tanto das monarquias absolutistas quanto por conta da igreja.
O quarto aí da lista, que é o que eu falei que era o mais radical aí, Rousseau. Porque fugia do racionalismo, como eu já falei, e acreditava como deveria ser movido por suas paixões. Também ele era adepto a uma crítica ao conceito de propriedade privada. Ele acha que a propriedade privada gera desigualdade entre os indivíduos, o que depois seria reinterpretado por outros pensadores, como Marx e Engels, por exemplo, para formular o socialismo. Ele acha que o estabelecimento de uma propriedade privada impõe limites à liberdade. Logo, isso gera um descontrole ali do que seria a sociedade e, por conta disso, gera-se desigualdade. Ele também, Rousseau vai ser o responsável, então, por pensar o chamado liberalismo econômico, onde o Estado não deveria intervir na economia. Ele acha que a economia é algo autônomo em relação ao Estado. Ela tem uma organização própria, um organismo próprio, uma dinâmica própria que não está ali na alçada do Estado. A partir do pensamento de Rousseau, formou-se dois grupos distintos de pensadores ali quanto ao que deveria ser a economia. O primeiro deles são os fisiocratas, ou naturalistas, que criticavam a intervenção do Estado sobre principalmente a agricultura. Atividade econômica que eles achavam que era a principal e a mais rentável para uma nação, uma vez que ela gerava toda a matéria-prima a ser utilizada nas indústrias ou nas manufaturas e também por gerar o sustento da população. O segundo grupo aí de pessoas influenciadas pelo pensamento de Rousseau vai ser a Escola de Manchester, que vai acreditar que é a indústria a principal atividade econômica de uma nação, já que ela gera os rendimentos mais brutos, mais volumosos de uma nação. Também eram adeptos da livre concorrência, da livre produção e da livre circulação de mercadorias, criticando assim de forma direta o chamado Pacto Colonial, que a gente viu tanto aí no Brasil durante essas últimas aulas, que limitava a colônia na sua produção, no consumo, gerando assim só uma estreita ligação entre metrópole e colônia. Ele acha que se você está limitando a um mercado a sua colônia, ela não vai ter incentivo para produzir mais de forma mais eficiente ou com qualidade menor, uma vez que ela atende um único destinatário. Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Bom, em algumas localidades da Europa, essas ideias iluministas acabaram sendo aceitas pelas monarquias que tentavam até se modernizar frente a outras nações europeias. Esses monarcas que tentavam englobar ali uma monarquia absolutista com ideias iluministas ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Entretanto... Peraí, volta, qual que é o nome? Déspotas esclarecidos. Ah, tá. O processo, caso vocês forem procurar na apostila, ficou conhecido como despotismo esclarecido. Tá? Bom, o que é... Na síntese, era juntar, então, essas ideias absolutistas, ou seja, um Estado centralizado, forte, mandatário, com ideias iluministas, que pregava exatamente o contrário desse Estado, mas pregava uma certa modernização, por exemplo, a valorização da manufatura, um livre comércio nas colônias, por exemplo. A gente já estudou um pouquinho disso quando eu falei de Marquês de Pombal
aqui no Brasil, por exemplo, que vai, durante algum tempo, permitir a confecção de manufaturas no Brasil. Então, mudando também, alterando as escolas, por exemplo, expulsando os jesuítas do Brasil, da parte da educação. Ou seja, a gente já viu um pouquinho do que seria um despotismo esclarecido aqui. O problema é que o despotismo esclarecido por si só, ele é extremamente controverso. Eu acabei de falar. Junta-se a ideia de um Estado absolutista com ideias iluministas. O iluminismo quer justamente acabar com o absolutismo. Então não faria sentido, é a mesma coisa da pessoa querer ficar saudável tomando veneno. Não faz sentido algum. E por isso que o despotismo esclarecido, ele só vai funcionar em algumas regiões e durante a vida de alguns monarcas. É o caso, por exemplo, de José I em Portugal. Depois que José I morre, que Maria, depois conhecida como Maria a Louca, chega no trono, o Marquês de Pombal é destituído do cargo. É o mesmo que vai acontecer com Montesquieu na corte de Catarina a Grande, na Rússia. Enquanto ela estava no poder, Montesquieu pôde implementar a sua política. A partir do momento que ela sai do poder, ele tem que sair do local onde ele e abandonar todo o posto político que ele tinha. Então, são eventos assim muito pontuais que vão acontecer no mundo. E é por causa de um pensador ou de um monarca específico. Ou seja, ele não vai ter longa duração. Ele vai ser algo curto, esporádico, vai funcionar. Em outros locais não vai funcionar tão bem. Por exemplo, na Prússia, vai funcionar por um tempo, mas já na metade do governo do monarca ele abandona. O monarca pode simplesmente encher o saco das ideias ali iluministas e abandonar todo o processo. Então, não necessariamente terminava-se todo o mandato desse monarca com essas ideias do despotismo esclarecido. Então é uma coisa bem assim pontual, bem marcada ali. As demais nações da Europa, França, Inglaterra, Que parte que você está falando agora? Despotismo esclarecido. Ah, tá. Então tá ok. Caiu energia dessa vez. Nossa, tá difícil hoje. É internet, é energia. Moçambique. Tá incrível. Moçambique tá parando. Eu tô falando, o Moçambique tá pedindo pra gente entrar de férias. Já é uma coisa normal. Segunda-feira, não sei se na Não, e todo mundo vai ficar um mês. A gente vai ficar só 15 dias. Que ódio! Não, A maioria vai ficar todo um mês. O IF, eu acho que o IF também vai ficar só 15 dias. Ah, tá. Vocês estão falando. Não, o IF é um mês. A Isadora falou. A maioria das outras escolas, vocês estão falando. Eu pensei que era a maioria do Delta, porque. Não, outras escolas. Eu tô crente que a semana que vem não ia ter aula do 2, que era a semana de recuperação. Eu cheguei ontem na escola, falei, então, as aulas vão terminar amanhã, né, Renata? Ela falou assim, não, a gente adiou as recuperações para depois do recesso. Então, semana que vem é aula normal. Não tem mais nada para dar de matéria para esse menino. Já faz umas 3 semanas. Mas então quer dizer que semana que vem vai ser a recuperação? Iria ser, agora é aula normal. Nossa. Nossa senhora, William. Para vocês, nem tinha combinado a recuperação, porque a gente já sabe que vocês têm média mesmo, dificilmente vocês pegam a recuperação. Ah, muito obrigada, a gente sabe. A gente nem combinou. E é real isso, a gente combinou isso. Falou assim, pode aplicar a prova para eles do terceiro ano do ensino médio até na última semana, porque eles não vão pegar a recuperação mesmo, então tá de boa. Então, assim, vocês iam, Ai, que gracinha. Nossa, vocês iam continuar com aula e a turma já ia ter parado já hoje. Então eles iam ter uma semana a mais de realmente folga. Só com isso, com o adiamento da recuperação para depois do recesso, eles têm mais uma semana de aula também, igual vocês. Só que não tem mais matéria para eles. Aí sei lá o que eu vou fazer. Vou ficar passando vídeo para eles, provavelmente. Começou a inventar a história já, William.
Né, não. E a Renata não quer que eu adiante a matéria. Porque eu podia adiantar a matéria. Igual eu fiz na época que faltou a apostila no final do primeiro bimestre, eu adiantei a matéria. Por isso que eu terminei tão antes que os outros professores. Só que agora não quer que eu adiante, aí eu vou ficar à toa. Passa atualidade, William. Né? Não, eu vou passar uns vídeos do Eduardo Bueno para discutir com eles. Eu estou fazendo isso agora mesmo. Eu passo uns vídeos do Eduardo Bueno e discuto com eles. Nas férias eu vou passar filme para eles verem, uma lista de filme para eles verem mesmo. Então, já vou começar a montar essa lista na quarta-feira com eles, em live, provavelmente. Bom, tá. Segunda-feira, não sei se na casa de vocês também teve isso, mas segunda-feira ficou um tempão sem energia também. Porque eu tinha. Eu acho que não. Aqui no meu bairro aqui ficou pelo menos 1h30 sem energia. Eu vou dizer, é gente que não trabalha. É pra gente parar de trabalhar. O Brasil tem que parar, pelo visto. Nisso, nossa, cada semana é uma notícia pior que a outra para vocês, né? Ministro da Educação não tem, né? Então, a pessoa que deveria pensar o que vai ser o Enem não existe, né? Tem soltado essa votação aí do Enem para quando vai ser feito. Que não adiantou, aparentemente, né? Então, eu fiquei sem entender também. Eu falei comentei com a Laura, eu falei assim, Por que essa deram a opção de maio se agora não... Por que essa deram a opção de maio se não vai utilizar maio agora? Para iludir a gente foi democraticamente. Não, porque eu tinha pensado, porque eu vi a reportagem falando assim, vai ter uma votação para saber quantos dias, aí o prazo máximo era de 180, eu ainda me questionei, falei assim, mas é 180 a partir do início da votação, é 180 a partir da data que estava programado o Enem, ninguém não tinha isso no comercial. Eu até ia perguntar para vocês, eu acabei esquecendo. Aí quando veio, eu questionei para a Laura, e a Laura falou assim, não, eu decidi, vai ser em maio o Enem. Eu falei assim, mas quem garante que em maio já terminou tudo isso? E o pior, com o estabelecimento do quarto ano opcional, porque, por exemplo, o São Paulo já falou que teria isso, quarto ano opcional. Se algumas escolas particulares abrirem um quarto ano opcional, cara, para quem não pegar esse quarto ano opcional, vai ser triste passar no Enem, viu? Porque essas pessoas vão conseguir rever toda a matéria de uma maneira bem mais calma do que está sendo durante a pandemia. Ou seja, tá um caos passar no Enem, nesse próximo Enem, viu, gente? Nossa Senhora. Não vou dar muito mais feliz, sabe? Assim, muito mais tranquila, muito mais pegada de passar, sem pressão. Assim, pior que assim, essa questão do quarto ano que eles querem colocar é uma ideia ótima, mas eu tô falando assim, o problema é que nem todo estado vai pegar um quarto ano. Pensa bem, é um ano a mais que você tem que sustentar no ensino público. Isso tudo é ensino público. É mais um ano que você tem que sustentar aquele aluno da rede de ensino. Então, é mais gasto e tudo mais. São Paulo começar com isso é ótimo. Mas quem dera que o Brasil inteiro fizesse isso. Mas não vai fazer. Um estado como Minas Gerais, por exemplo, está quebrado. Ninguém vai fazer isso, não. Quem está nas escolas particulares ainda acho que está numa situação bem melhor. Tá acompanhando a matéria, tudo certinho e tudo mais. Agora, estado, nossa senhora. Coitada da pessoa que ia concorrer no estado, no Enem, viu? Bom, voltando aí para nossa matéria, antes que nos ambiente a energia de vez da gente. Vamos lá. Então, Que a internet, né? Antes que a internet. Mas eu acho que agora O povo de escola pública tá comemorando do Enem ser em maio, falando assim, se o povo da escola particular tá triste por conta disso, a gente tá feliz. Sei lá, eu vi isso no Twitter. Então, Só que eu acho que não vai ser em maio. O povo já tá dando pra trás do MEC para não fazer em maio. É porque, assim, é engraçado que esse negócio foi decidido sem um ministro da educação, né?
Essa que é a grande questão. A pessoa que deveria assinar o negócio não é o ministro da Educação. Mas não deu ruim o ministro novo lá? Ele saiu. Não, saiu. Deu fraude no currículo, tanto que eu É, entendi. deu fraude. Nossa O senhora. povo não, na hora que anunciou, ele falou, não, ele estudou em tal lugar, foi presidente de não sei o quê, cursou não sei o que em tal lugar, não sei... Aí depois o currículo era falso. O que adiantou, bosta? O mestrado dele foi todo copiado praticamente. Não, tá uma brincadeira assim que ele, se ele ficasse mais 3 dias no poder, não tinha feito nem o primário. E descobri que ele nem fez o primário. Que, nossa, não, e olha o tanto de. A gente tava fazendo um levantamento aqui em casa, eu e a Laura, pelo menos 5 ministros do Bolsonaro já mentiram o currículo. 5? Sério? Da educação foram 3. Aí tem o do meio ambiente, e se eu não me engano, a Damares também mentiu o currículo dela. Não, tá incrível esse ano, sabe, William? Assim, cada dia que passa é uma coisa nova. Nossa senhora, esse ano. Ô, Acho que na retrospectiva, caso a gente for fazer uma vez na vida, a gente deve pular o 2020. A gente fala Não, 2019, coitado, um dia vai ter 2020. que explicar isso, né, William? No futuro você vai estar dando aula de história explicando 2020. Cara, eu achava que ia ser um governo tipo Jânio Quadros, cara, mas não. É muito pior, cara. Nossa. Nem como explicar hoje esse ano. Fala que vai piorar, William. Eu tinha uma professora no doutorado que tinha uma frase boa. Pro pior não há limites. Não, realmente, toda hora que eu falo, não, agora não tem como piorar. Tem. Aí vem as pragas do Egito. Nuvem de gafanhoto, furacão, ciclone, bomba. Furacão, doença, nuvem de gafanhoto. O que tá faltando? Pera. Matar os primogênitos. Um novo vírus de caráter pandemiológico na China. Deixa eu falar. Vai vir um dos primogênitos. Todo mundo aqui tá fudido. Se morrer pelo menos os primogênitos, eu tô ferrado também. Eu não posso falar. Todo mundo aqui. Eu tô ferrado. Mas eu ia falar que o Flávio Bolsonaro ia rodar nessa. Mas aí a gente ia junto, William, não dá. Talvez, pelo menos a Laura ia ficar viva. A Laura e a Mariana, elas iam salvar aqui em casa. Agora o Heitor rodava. meu Deus. A ala masculina da casa ia rodar nessa. Bom, gente. Meu Deus. Continuando, então. Então, o segundo assunto que eu queria tratar aí nesses movimentos que vão dar fim ao antigo regime é justamente a Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial ela acontece na Inglaterra por uma série de fatores que são únicos ali no contexto, no cenário inglês. Algumas são assim, técnicas naturais, por exemplo, as jazidas de carvão mineral, por exemplo, é uma coisa que favoreceu demais os ingleses ali, já que o carvão mineral vai ser utilizado principalmente na segunda fase da Revolução Industrial, vai ser muito bom para os ingleses ter esse tipo de fonte ali, assim como as jazidas de minérios de ferro no país, mas talvez os fatores de caráter econômico e sociais, aliados aos fatores políticos, foram os que mais pesaram a favor da Inglaterra. O primeiro deles, que a gente pode citar, foram as leis de cercamento. As leis de cercamento elas começam a valer na Inglaterra a partir do século XVI. O que foram essas leis de cercamento? A Inglaterra o governo inglês passou a incentivar a produção da manufatura do tecido de lã. Então, para se obter esse lã, precisava-se criar ovelhas. E como a ovelha é um animal que anda, circula, era necessário delimitar o espaço que essa ovelha circulava. Então, grandes pastagens de terras eram necessárias serem
cercadas a partir daí e destinadas apenas para pastagem desse tipo de gado. Com isso, pequenos camponeses, pessoas ainda ligadas àquela economia servil de trabalhar ali nas propriedades dos senhores rurais, os antigos senhores feudais, foram obrigados constantemente a abandonarem suas terras e essas pessoas seguiram então para as cidades. Nas cidades, essas pessoas vão se tornar uma mão de obra extremamente barata. E vai ser por conta dessa mão de obra barata que a indústria pôde se segurar durante muito tempo, sendo uma atividade rentável para os ingleses. Bom, a segunda coisa aí que vai ser extremamente importante vai ser que a burguesia inglesa, ela possuía um capital que foi acumulado durante todo o processo colonialista inglês para financiar esse projeto da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ao contrário das grandes navegações que eu falei que era um projeto de Estado, ela é um projeto particular. Ela é algo feito apenas e exclusivamente pela burguesia. É a burguesia que garante, através da propriedade privada, montar as indústrias que seriam a base, então, para a Revolução Industrial. E a Inglaterra, por conta até do antigo colonialismo, possuía um grande mercado consumidor. Por mais que, com o passar do tempo, a Europa como um todo estivesse saturada de indústrias, porque a Revolução Industrial ela começa na Inglaterra, mas ela vai se espalhando em ondas revolucionárias, até que no final do século XIX ela atinge a Rússia, terminando toda a Europa. Mas por mais que a Europa tivesse ali saturada de indústrias, a Inglaterra ainda tinha os seus vários domínios coloniais. Índia, Austrália, o Canadá, as Antilhas. Ou seja, para onde a Inglaterra precisasse vender, ela conseguiria vender. Ao mesmo tempo que, graças a esses domínios coloniais, ela conseguiria obter matéria-prima extremamente barata. Outras nações tinham também esse modelo. A Espanha, a França tinham também seus territórios coloniais, mas não tinham uma burguesia tão cheia de dinheiro e não tinham uma mão de obra tão barata. Alguém pode alegar, mas a Espanha poderia, por exemplo, usar os índios como trabalhadores nas indústrias. Tá. E aí aí que entra o último ponto que vai favorecer mais ainda a Inglaterra do que os outros demais, que é o fortalecimento do parlamento. O fortalecimento do parlamento ele começa por conta das duas revoluções do século XVII, que é até que a Ana Júlia já perguntou, que é essa do Oliver Cromwell. A primeira delas é a Revolução Puritana. A Revolução Puritana acontece por motivos religiosos. Havia ali um monarca anglicano. Por conta das suas políticas imperialistas, expansionistas, cobrava altos impostos da população e assegurava os principais cargos políticos aos anglicanos e católicos, enquanto os puritanos e demais protestantes na Inglaterra eram perseguidos. A burguesia principal da Inglaterra, ela é puritana. E por conta disso, é justamente essa burguesia que vai se revoltar contra o rei, se organiza ali, monta-se um exército revolucionário e esse exército revolucionário acaba, então, destituindo o rei do poder. Cria-se, então, na Inglaterra, nesse período, uma república de caráter constitucional, que ficou conhecido, então, como República de Cromwell. Isso porque o principal líder revolucionário e uma pessoa ligada ao executivo dessa república foi Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, dentro desse governo, criou os chamados atos de navegação,
que ampliavam e permitiam maior comércio ultramarinho a partir da Inglaterra. Isso também vai auxiliar essa burguesia a acumular capital. Essa República de Cromwell ela vai ter curta duração. Logo que Cromwell morre, o sucessor dele, que era, se eu não me engano, Jaime Cromwell, ou Charles Cromwell, não lembro o primeiro nome dele, mas era o filho de Cromwell, chega ao poder, só que ele não tem o mesmo carisma que o pai, ele não tem o mesmo apelo político que o pai, e acaba sendo traído, então, pela nobreza, que ergue, então, ao poder um novo monarca da dinastia ali dos Tudors. Bom, era dos Tudors, agora me fugiu se era dos Tudors mesmo. Bom, já a Revolução Gloriosa vai acontecer com Jaime II. Ela também vai ser por conta da insatisfação da burguesia perante a uma política onerosa de impostos. E com a Revolução Gloriosa, institui-se ali o fim do absolutismo monárquico na Inglaterra. A partir daquele momento, a Magna Carta, que era um documento que existia lá no século XIV, passa a ter uma validade ainda maior. Isso porque, a partir da Revolução Gloriosa, o parlamento inglês, que antes era composto apenas pela nobreza, passa a ter uma composição mista entre a nobreza, que vai formar a chamada Câmara dos Lordes, e pela burguesia, que vai compor, então, a chamada Câmara dos Comuns. Com a burguesia presente ali no parlamento, instituiu-se também que o chefe do parlamento, ou seja, o primeiro-ministro, deveria ser alguém que fosse representante da Câmara dos Comuns. Ou seja, afastava definitivamente uma política de favorecimento à nobreza. E por conta desse parlamento agora liderado pela burguesia, uma série de leis de incentivo ao comércio e à produção da manufatura foram possíveis na Inglaterra. Então a gente fala que a Revolução Puritana e a Gloriosa são as que colocam fim ao absolutismo na Inglaterra. E por conta do fim do absolutismo na Inglaterra, cai também a política mercantilista, uma das principais inimigas, por assim dizer, das ações industriais na Inglaterra. Então, tudo são pelo menos esses 4 fatores que levam a gente a crer que a Inglaterra teve sim um cenário extremamente favorável para a realização da Revolução Industrial. Alguma dúvida nessa primeira parte, gente? Não. 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 Bom, então, o século XVIII na Inglaterra já vai apresentar um grande salto tecnológico, principalmente na área dos transportes e montagem das máquinas. A máquina a vapor, principalmente, ela vai ser extremamente utilizada nas indústrias, uma vez que ainda não existia a energia elétrica para o movimento dessas máquinas. Então, tudo era feito através da ação da termodinâmica, a queima ali de combustível, êmbolos que gerariam, então, energia. Bom, se por um lado as máquinas aumentaram a produção, Caiu muito do chão. viram lucros, por outro lado, ela vai gerar uma massa de desempregados ali enorme. Antes, com a manufatura de tecidos, por exemplo, já que as fábricas de tecido vão ser os principais expoentes da Revolução Industrial Inglesa, se antes a manufatura de tecido ali precisava de centenas de pessoas para criar alguns metros de tecido, uma máquina agora conseguiria fazer o trabalho dessas centenas de pessoas. Então, o número de desempregados na Inglaterra cresceu vertiginosamente. Mas, em compensação, o preço das mercadorias caiu. O custo de vida das pessoas caiu. Mesmo que essas pessoas não estivessem ganhando dinheiro, mas o custo de vida delas
diminuiu. E criou-se ali uma nova esfera econômica, social, desculpa. A burguesia, antes conhecida como burguesia, passou a ser conhecida como proprietária, que eram aquelas que possuíam os chamados bens de produção ou os meios de produção, enquanto aquelas pessoas que não possuíam esse capital para investir em maquinário e só possuíam, então, sua força física, sua força de trabalho para entrar, então, nessa economia, ficou conhecida como proletariado. Bom, na área dos transportes também, houve uma agilidade e uma maior comunicação entre as pessoas. A máquina a vapor gerou, então, a locomotiva a vapor, onde não era mais necessário carroças, cavalos para transportar pequenas quantidades de produtos. Uma locomotiva poderia transportar ali toneladas de produtos de uma maneira mais rápida, ligando grandes distâncias numa menor fração de tempo. O navio a vapor também vai ser uma outra criação que vai agilizar demais o comércio entre as colônias inglesas. Se antes uma viagem de navio para a América durava cerca de 2 a 3 meses, agora ela durava semanas apenas. Então, tudo isso foi agilizado por conta dessas novas tecnologias a partir do século XVIII. Bom, a situação do trabalhador que começou a ficar desempregado, aqueles que continuaram empregados e continuaram trabalhando nas indústrias, não encontraram um cenário tão bom assim também não. As fábricas, elas padeciam de uma extrema falta de segurança, uma insalubridade completa, jornadas de trabalho extremamente abusivas, sendo que algumas localidades eram registradas até 16 horas de trabalho praticamente ininterruptas, sem horário para almoço, por exemplo. Os ganhos da indústria eram mínimos para as pessoas, ou seja, o salário era muito baixo, uma vez que não existia salário mínimo. O empregador pagava aquilo que ele achasse necessário. E se a pessoa falasse assim, não, isso é muito pouco, eu quero mais, o empregador simplesmente ia lá, tirava, dispensava, despedia essa pessoa, porque existia uma fila de outros tantos querendo receber aquelas migalhas. Então, por isso que a mão de obra barata na Inglaterra foi muito útil para os industriais nesse momento. Mas com o passar do tempo, o desenrolar dessas situações nas indústrias, que também não oferecia nenhum respaldo quanto a acidentes ali, ou férias remuneradas, enfim, nenhum direito trabalhista, os trabalhadores começaram em algum momento a se organizar, formando as chamadas trade unions, que são os primeiros núcleos sindicais que a gente pode pensar dentro da Inglaterra e depois se espalhando pela Europa. Dentro desses trade unions, envolvidos por algumas ideologias, como a gente vai ver daqui a alguns capítulos, principalmente o socialismo, o anarquismo, eles começaram a pensar em estratégias pela luta de direitos, primeiramente na Inglaterra e depois em outras regiões da Europa. Peraí, William, é que cortou um pouco. Essas trade unions era junções dos proletários? Sim. O que hoje a gente entende como sindicato. Seria um embrião do sindicato, vamos dizer assim. Não havia toda a estrutura sindical que a gente vê hoje em dia, assim, mas já reunia ali proletariados que pensariam ideologicamente numa luta pelos direitos do trabalhador, uma organização dessa luta pelos direitos. O primeiro grande movimento trabalhista que surgiu na Inglaterra, visando contestar essa ordem estabelecida pelos proprietários, foi o movimento ludista. Eles eram liderados por um xará meu, o William Ludge, que acreditava que na ação praticamente terrorista contra os proprietários. Ele pregava que
os funcionários invadissem na surdina da noite as fábricas e quebrassem as máquinas, para mostrar para o industrial que quem importa ali, quem gera dinheiro de fato é o operário, não a máquina. Ok, isso realmente poderia fazer algum sentido e realmente sem o homem ali para operar as máquinas naquele princípio, realmente tinha algum peso de valor realmente. O problema é que os industriais, sem as máquinas, eles preferiam fechar a indústria do que passar por uma produção manufaturada, já que as outras fábricas que não perderam suas máquinas estariam produzindo muito mais, com menos custos, de maneira mais rápida. Então, foi um tiro pela culatra, uma vez que, de vez melhorar a situação do trabalhador, aumentou o desemprego. E, em muitos casos, muitas pessoas denunciavam quem invadiu as fábricas para quebrar as máquinas. Então, o movimento ludista, ele de fato, ele não conseguiu melhorar em nada a vida do trabalhador. O segundo movimento que vai surgir é o movimento cartista. O movimento cartista era um movimento mais de caráter pacífico, mais organizado, já mais baseado até nas trade unions, e se baseava em espalhar cartas pelas cidades, convocando os trabalhadores para uma luta uníssona, para greve geral, por exemplo, para piquetes nas portas de fábricas, passeatas, enfim, outros aspectos ali de uma luta mais organizada. E, de fato, o cartismo ele trouxe mais consequências positivas para os trabalhadores, uma vez que pôde conscientizar não só os trabalhadores, mas outras parcelas da sociedade inglesa ali pela luta dos trabalhadores. Tanto é verdade que, a partir do movimento cartista, apesar da não conquista efetiva ali pelos cartistas, mas a influência que os cartistas vão ter vai colocar ali no parlamento trabalhadores comuns, não mais só a burguesia, mas o operariado também pôde ocupar cadeiras no parlamento. E a partir do momento que os trabalhadores entram para o parlamento, é possível votar uma série de leis trabalhistas ali, favorecendo, então, os operários ingleses. Alguma dúvida, gente, nessa parte? Não, só uma pergunta, William. Não, Pode ficar. Eu tenho, tipo, algum resumo, porque eu tô olhando aqui na apostila, não tem muita coisa que não tem, né? Eu tô procurando aqui, meu Deus, onde é que tá? Bom, se quiser, Não, não tive nenhuma dúvida. eu já envio até lá no grupo, porque eu tô com um esqueminha aqui que eu li aqui, tá? Que eu fui acompanhando. Eu mando para vocês lá certinho, que eu tô com o esqueminha aqui. Tá? Tem 4 páginas para ler, mas é um esqueminha que já tem um pouquinho mais de informação sobre isso. Eu aceito. Mais alguma coisa, gente? Não? Não, Bom, então na próxima quarta, mais uma aula de Brasil, apesar de eu já estar quase acabando a matéria de Brasil das apostilas. Claro, eu estava falando essa frase, mas eu estou com a matéria de Brasil. Esse ano é um ano histórico, William, é um ano histórico. nossa senhora. Não estou terminando tanto assim, não. Estava achando que não tô, tem bastante coisa ainda. William, quando você for explicar a matéria do ano de 2020, aí você vai ficar atrasado na apostila, tá? Para os seus futuros alunos. Eu ia falar assim, nossa, mas se Deus quiser, quando eu tiver que explicar o ano 2020, eu já vou explicar, mas o Zema está fazendo o favor de aprovar uma reforma da Previdência aqui em Minas Gerais que eu não vou aposentar. Não. Teria que trabalhar até os 70 anos de idade para conseguir aposentar. Não, o Bolsonaro agora ele vetou a lei da obrigatoriedade de usar as máscaras, tá uma beleza. Não, Mas existe sério? também a possibilidade de eu não ter... Sério? Não, acabou de sair essa mesmo. Que ele vetou. Ele só faz merda mesmo, pelo amor de Deus. Que o povo morre, foda-se. Tá nem aí. No comércio e nos templos, né? Mas assim,
Por exemplo, para parque, se você for correr, fazer uma atividade física no parque, você pode usar máscara, mas no comércio não precisa não, sabe? Nem nos templos, porque Deus, a pessoa ela não vai ter Covid ali. Então, existe uma possibilidade. Ué, a irmã da minha avó veio aqui e falou que quem tem fé em Deus não pega, não. É isso aí. Eu falei, não, realmente, viu? Não, não, É porque eu não tava lá, que senão eu tinha falado tanta merda. Não, existe. Querido. Não tem que explicar o ano 2020. A gente não sobreviver a 2020. Tem esse detalhe. A gente pode não sobreviver a 2020. Ai, William, para. Ai, credo, William, tem que ser positivo. Praga de gafanhoto, é ciclone bomba, é o Bolsonaro que é a bomba maior que as outras. Pô, é difícil, né? A gente sobreviver. Mas não, e a situação tá tão feia que até uns personagens estavam esquecidos, por exemplo, José Serra. Ninguém mais lembrava do Serra. Hoje foi a Lava Jato, descobriram a conta dele na Suíça com 40 milhões de dólares lá. Nossa senhora. Então, mas no meio de uma pandemia estão investigando essas coisas? Tudo bem, tem que investigar, mas, gente, não adianta nada você pegar os corruptos lá e deixar o povo morrer. Não vai ter mais pessoal, população pros corruptos, pros políticos liderar, não. Lidera entre aspas, né? Mas num governo que não acredita na pandemia, combater a corrupção é uma propaganda política. Faz sentido. Não, eu achei engraçado uma de Cabo Verde, cara. Eles colocaram lá no grupo do Major. O Caio, se a avó dele tiver salvo isso, ele pode ouvir isso aí no telefone, que foi colocado no grupo da escola. Então, uma mulher em Cabo Verde, que ela foi lá, fez o teste para Covid e deu positivo. Não é que ela saiu, pelo menos, do hospital, mas 5 casas para contar que ela foi positiva. Ou seja, nossa senhora, essa é a anta, hein? Ela saiu espalhando vírus por Cabo Verde, assim, de maneira... Mas o povo daqui de Musamém tá puto também, porque aqueles 3 casos que foram diagnosticados agora, porque acabou de sair mais um agora, né? Agora são 10. Uhum. E as pessoas estavam na rua, estavam andando, e o povo tava puto e tava botando a culpa no esquilo, como se o esquilo fosse o culpado. Igual teus do vizinhos. povo positivo tá andando na rua. Nossa senhora. Não, sinceramente, o povo de aí tava Moçambique andando no Facebook meteram pau no esquilo, pelo jeito. Eu não vi, mas o povo do supermercado é que meus vizinhos tudo fofoqueiro, né? Não há uma crítica ao esquilo, não, mas eu acho que ele vai ter que voltar com um fechamento do comércio. Tá. Eu também acho. Do jeito que tá. Eu vi um vídeo de uma pessoa assim, nos amigos que tem uma fama assim de meio louca, desequilibrada. Não vou falar não, porque tá gravando. Mas ela gravou um vídeo. É a que tem nome de louca?